Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos estudar mais um pouquinho em alguns temas baseados na Palavra de Deus. Amém? Pautados na Palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos nas Tuas mãos neste momento e te suplicamos a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar através desse estudo. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos dando entendimento e a capacidade de aplicar nas nossas vidas a Tua Palavra. Nós oramos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus nos abençoe através desse estudo. Hoje o nosso tema é Evangelho de Jesus versus modismos espirituais. Evangelho de Jesus versus modismos espirituais. Vou dar uma pequena introdução para que nós possamos entender melhor esse assunto. Já há algum tempo, alguns anos, que a sociedade espalhada pelo mundo tem vivido diferentes fases e situações ao mesmo tempo. Isso porque as culturas, costumes, crenças são diferentes e, consequentemente, as pessoas também são diferentes umas das outras e livres para seguir e fazer o que quiserem ou o que querem, o que desejam, o que elas preferem, o que elas creem, o que elas acreditam. Cada pessoa é livre para fazer o que quer, do jeito que quer. Cada um é livre para isso. Diante desse contexto mundial, temos vivido e presenciado, assistido diferentes cenários no comportamento da humanidade, no comportamento do ser humano. Multiformas de crer, de ter fé, de crenças, muito sincretismo, paganismo, etc. Uma grande mistura de tudo, de religiões e de formas de crer e de cultuar. Por um lado, tem havido um despertamento espiritual para o bem e em busca da verdade, em busca de Deus. Por outro lado, tem acontecido um esfriamento espiritual muito grande. As pessoas estão apostatando da fé, abandonando, desistindo da fé e se entregando a coisas que não são boas. Tem surgido também muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos coaches, orientadores, etc. Pessoas que querem ficar ensinando e transmitindo algum ensino, alguma coisa, quando elas são falsas, não são verdadeiras. Tem surgido também uma grande rejeição da sã doutrina, da palavra de Deus. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, a sã doutrina pura, sem nenhuma influência de nada. Tem também, por causa disso tudo, acontecido a perseguição religiosa, não é? E o atentado contra a vida moral, contra a ética, contra todas as coisas. Porque quando nós lutamos contra Deus, nós lutamos contra tudo aquilo que é bom. E então começa-se uma grande perseguição em todas as áreas na vida do ser humano. E é isso que nós temos visto o tempo todo, em todos os lugares. Isso tem causado e provocado muita tribulação em todos os aspectos também, na sociedade, na família, no trabalho, nas finanças, na política, em todas as áreas. E até a natureza está passando por essa grande tribulação, por essa grande provocação que está criando catástrofes e coisas ruins, tanto no físico quanto no espiritual, emocional, psicológico e mental. Eu tenho procurado falar um pouco sobre cada tema, baseando-nos na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos fala, nos ensina, e aquilo que nós temos visto através dos noticiários, não é? Tem falado sobre vários assuntos, mas hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito sério e que é muito atual, mas que, na verdade, é muito perigoso também, que trata-se dos modismos espirituais, que estão sempre surgindo nas igrejas, nas religiões, no meio do povo religioso. Os modismos espirituais. Portanto, o nosso tema hoje é Evangelho de Jesus
versus modismos espirituais. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele fala assim: ora, o homem natural, que não é espiritual, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele essas coisas são loucura. E ele não pode entendê-las, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, o homem que não é espiritual, ele vive no nível, na matéria, na carne, não é? Ele vive debaixo de toda a influência carnal. E lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 8, ele fala assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Toda pessoa que não é espiritual, ela dificilmente agrada a Deus. Ela não agrada a Deus, dificilmente não. Aqui está dizendo que os que andam na carne não podem agradar a Deus. E certa vez Jesus falando com os discípulos, falando sobre a parábola do semeador, alguns religiosos estavam ouvindo, alguns homens sérios do judaísmo estavam ouvindo, e Jesus falou assim: de sorte que neles, nessas pessoas religiosas, se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então, há uma reação na vida do ser humano, principalmente daqueles que se dizem religiosos, mas que rejeitam a sã doutrina. Eles veem, mas não querem ver e não verão. Eles ouvem, mas não entendem. Por quê? Porque o coração está fechado. Todas as vezes que a pessoa ouve alguma coisa já com resistência, é porque o seu coração está fechado. E eu não duvido nada que tenha alguém agora ouvindo essa palavra, já no começo, com o coração fechado e resistente. Se você está com o seu coração fechado e resistente, ainda que você veja, você não vai enxergar. Ainda que você ouça, você não vai entender. Porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para ele é loucura. E ele não pode entendê-las porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, isso é uma guerra que acontece no mundo espiritual. No mundo espiritual. Então, hoje, a palavra, o texto nosso, o nosso tema é Evangelho de Jesus versus modismos espirituais. Modismos espirituais. Evangelho de Jesus versus modismos espirituais. Lá em Mateus capítulo 4, 23, versículo 23, está escrito assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e de enfermidades do povo. Mas ele pregava o evangelho do reino por toda a Galileia e também nas sinagogas. Evangelho do reino significa boas novas, não é? Nós temos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, o evangelho mostrando Jesus como rei, como Messias, como soberano. Marcos mostrando Jesus como o servo de Deus. Lucas mostrando Jesus como o filho do homem. E João mostrando Jesus como o filho de Deus. São 4 evangelhos, não é? E Jesus pregava o evangelho do reino por todos os lugares. Era o evangelho que ele pregava. Ele não pregava modismos espirituais, ele pregava o evangelho. Não é? Os 4 evangelhos juntos mostram quem é Jesus. Não a sua biografia, mas a sua personalidade. Cada um tenta nos passar uma característica da pessoa de Jesus para alcançar a mente, o entendimento e o coração de todos
quantos forem possíveis. Então, se você tem um coração aberto e uma mente disposta a ouvir e a crer e obedecer, você vai ter o entendimento e Deus vai estar esclarecendo muitas coisas para você, não é? Lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, a primeira parte do versículo fala: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. O que Jesus pregava e ensinava era o evangelho do reino, nada mais, nada além disso. Em Lucas capítulo 4, versículos 17 e 18, está escrito assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, que foi no capítulo 61. Olha aqui, Lucas capítulo de número 4, versículos 17 e 18, deixa eu ler aqui. Lucas 4, 17 e 18, está escrito assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Ele abriu no capítulo 61, e está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos. Deixa eu reler aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vamos ler até aqui. Mas ele veio para pregar o evangelho. Ele recebeu a unção do Pai para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho dele, que é ele mesmo. Lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, está escrito assim, olha aqui, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, quando Jesus apareceu para os seus discípulos, não é? Depois que ele havia sido morto e ressuscitado, ele apareceu para os discípulos no capítulo 28 de Mateus, versículos de número 18, 19 e 20, está escrito assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele dá uma ordem agora: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas ide e pregai o evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É aquilo que Jesus ensinou, que é para ser ensinado, que é para ser pregado. Nada mais além do que aquilo que ele falou. No capítulo 24 de Mateus, versículo 14, está escrito assim. Preste atenção. E será pregado este evangelho, o evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então, virá o fim. O capítulo 24 fala sobre os acontecimentos no tempo do fim. E ele fala, então será pregado o evangelho do reino em todos os lugares. É o evangelho que precisa ser pregado. Nada mais além do que o evangelho, do que os ensinamentos de Jesus. Jesus pregou e ensinou o evangelho do reino e nos comissionou para fazer o mesmo. Nada mais do que isso, além disso ou menos do que isso. Quando falamos do evangelho, falamos de Jesus. E quando falamos de Jesus, falamos do evangelho. Não é? Porque Jesus é o evangelho. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus humanado, é o Deus encarnado. Então Jesus é a palavra é Jesus. Então nós pregamos Jesus, nós pregamos a palavra. E nada mais além do que isso. Quando lemos o Sermão do Monte, no capítulo de número 5 de Mateus, e também nos capítulos 6, 7 e 23 especificamente, entendemos claramente o que significa viver, caminhar
de acordo com o Evangelho de Jesus. Não de acordo com religiosos, com religião, com doutrinas de homens, mas conforme Jesus, conforme o Evangelho do Reino de Jesus e nada mais. Conforme eu disse, o nosso tema hoje é Evangelho de Jesus versus modismos espirituais. Tudo que foge, aumenta, diminui ou modifica os ensinamentos de Jesus não passa nada mais do que modismos espirituais. Tudo o que foge, aumenta, diminui ou modifica os ensinamentos de Jesus não passa de modismos espirituais, que são estratégias sutis, travestidas de espirituais, com aparência de espirituais, para enganar, ganhar e enlaçar, como diz a palavra de Deus, os incautos. Incautos são pessoas descuidadas, que não pensam, não analisam, que não refletem. E por causa disso são imprudentes, imprevidentes, ou seja, que não considera aquilo que está sendo ensinado para elas, não considera, não pensam, que não consideram que são estouvadas, ou seja, desmioladas, despreocupadas com o resultado daquilo que pode dar. Não pensam na consequência lá na frente. Será que nós estamos entendendo isso? Será que nós conseguimos entender isso? Tudo que ouvimos, nós analisamos, nós fazemos como os da Bereia. Os da Bereia, tudo que ouviam, eles iam ver nas Escrituras se era assim mesmo, se era verdade ou não. Porque se não estivesse na Escritura, eles não aceitavam, eles rejeitavam. Então, nós precisamos ser prudentes como os bereanos. Tudo que nós ouvimos, tudo que nos é passado, que nos é ensinado, nós precisamos analisar e ver, será que isso é evangelho ou isso é um modismo espiritual? Eu espero que estejamos entendendo. Lá no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: o bom siso, o bom senso te guardará, e a inteligência te conservará, te protegerá. Nós precisamos ter bom juízo, bom siso, bom senso. Não é ir aceitando qualquer coisa só porque tem um mover, alguma coisa que parece que é espiritual, não. Porque evangelho é evangelho e modismo é modismo e moda passa. E nós não vivemos de modismo, nós vivemos da palavra de Deus que permanece para sempre. Tudo passará, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, não é? Porque a palavra do Senhor é o próprio Senhor, que é a palavra, que é a verdade. Então, incautos são pessoas descuidadas. E lá em Provérbios capítulo 2, versículo 11, fala: o bom siso te guardará, a inteligência te conservará. Lá em Provérbios, capítulo de número... Deixa eu ver aqui se eu... Só confirmar aqui. É 14:15. 14:15 fala assim. Provérbios 14:15 diz o seguinte: o simples, o incauto, o simples, o ingênuo, o que não tem entendimento, dá crédito a toda palavra, a todo tipo de ensino, mas o prudente atenta para os seus passos. O incauto, o que não analisa bem, que não pensa que é levado só pela emoção, ele não para pensar, ele só recebe, porque ele é movido por emoção e não pela verdade. A verdade corta a nossa emoção. A verdade faz com que nós engolamos o choro da emoção para termos o entendimento da realidade. Será que estamos entendendo isso? Será que estamos entendendo isso? Então,
O incauto, o simples, dá crédito a toda palavra. Não podemos dar crédito a qualquer ensino, a qualquer seminário, a qualquer coisa, a qualquer palavra. Nós temos que ter senso, bom siso, bom entendimento e principalmente conhecimento da palavra para que haja um filtro dentro de nós para filtrar todas as coisas. Lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 2, fala assim: não é bom agir sem refletir, proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Toda pessoa que não pensa, que não reflete, ela termina pecando, errando, fazendo totalmente fora daquilo que Deus quer que você faça. Aquele que é precipitado vive no modismo e não no Evangelho de Jesus. E depois passa vergonha. Será que nós estamos entendendo, meus queridos? Isso é muito sério. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 4, preste atenção nisso aqui. Preste bem atenção nisso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Efésios, capítulo 4, do versículo 7 em diante, ele fala assim. Prestem atenção nisso aqui. Efésios, capítulo 4, do 7 em diante, ele fala: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Agora preste atenção nisso aqui. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha o versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vou reler esse versículo. Para que não mais sejamos como meninos, crianças, infantis, imaturas, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, de modismos espirituais, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, aquilo que não é certo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mas vamos crescer para não sermos levados por qualquer tipo de doutrina, de modismos espirituais. Vocês estão entendendo aquilo que não está dentro do Evangelho, que é coisa, que é invenção, que é emoção? Tira isso fora. Sai fora disso aí. Paulo, discipulando a Timóteo, ele tinha Timóteo como seu discípulo e mais do que discípulo, como um filho, ensinando a Timóteo na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1 ao versículo de número 6, ele fala assim, capítulo 1, de 1 a 6, ele fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor.
aquele da saudação. Agora, até o versículo de número 6, deixa eu ver aqui, 6, ele fala assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. A fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas, comodismos e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Esses modismos só provocam coisas que não edificam. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Loquacidade, nós vamos ver isso aqui. A loquacidade é conversa demais, lábia, convincente, não é? E frívola é superficial, rasa, sem fundamento, sem base, que só vem mexer com a emoção e a alma das pessoas. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, em palavras, em lábias, sem fundamento, sem base bíblica e sem estar firmado no Evangelho de Jesus, só em modismos espirituais, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. A pessoa ainda fala com muita autoridade. Fala como se tivesse recebido de Deus, quando não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Que Deus, tenha misericórdia de nós, nos dê entendimento, sabedoria e graça. E por causa disso, eu quero que você ponha atenção nisso. Todo ensino, toda doutrina, todo seminário, todo retiro, toda palestra, toda reunião que foge do Evangelho de Jesus é recheado e vem acompanhado de um espírito de encantamento, de modismos espirituais. Tudo o que não é segundo o Evangelho de Jesus mistura, pega uma palavra, pega uma coisa do Evangelho, mas mistura com emoção e com outras coisas, não é de Deus. Porque as coisas de Deus não podem ser misturadas, mescladas, como Constantino, quando criou o cristianismo, misturou evangelho com mundanismo, com paganismo e com sincretismo. E é a mesma coisa que as pessoas estão fazendo hoje, de uma forma sutil, os modismos espirituais. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude. É um caráter mágico, com poder de convencimento, de inculcar, de fazer a cabeça da pessoa, de ganhar, de enlaçar, de prender. Precisamos conhecer bem o Evangelho de Jesus para não cairmos, nem sermos enlaçados pelos modismos espirituais. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele fala assim, olha aqui: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então tenha cuidado com a doutrina. Sai fora desses modismos ridículos. Sai fora disso aí. Paulo, escrevendo a Tito também no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Só isso e nada mais. Porque o resto é modismo
espiritual. Não provém de Deus, provém de emoção, provém de vaidade pessoal, provém de um monte de bobagens, de coisas ridículas. Que nós não sejamos ridículos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre disso, de fazermos papéis de ridículos e ainda ficar ensinando para os outros, passando para outros. Essas pessoas sabem quem elas chamam. Elas sabem quem elas chamam. Elas não chamam qualquer um, não. Leva um homem de Deus, uma mulher de Deus cheia da palavra. Leva. Não leva, não. Não leva, não. E você pensa e vai e pensa que os outros estão cheios da palavra. Estão cheios de nada, não. Misericórdia. Precisando conhecer a palavra de Deus para ser liberto. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Hebreus 6, versículo 1. Está escrito assim. Preste atenção nisso aqui. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento e das obras mortas e da fé em Deus. Vamos caminhar com coisas maduras. Nós já entendemos o que é o caminho. Nós já entendemos como é que devemos fazer. Então não fique inventando moda. Não fique inventando moda. Na mesma carta aos Hebreus, no capítulo de número 13, versículos de 7 a 9, está escrito assim. Lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos mestres, dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e não modismos. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupavam. Vamos andar conforme a palavra e não conforme modismos espirituais. Quando pregamos o Evangelho de Jesus, o Evangelho puro, sem modismos espirituais e sem interpretações pessoais, percebemos claramente a reação na vida de quem se sente confrontado e resistente. Como alguém pode estar se sentindo agora, nesse exato momento. Ouvindo essa palavra, ouvindo esse estudo. Já fica irritado. Ah, está falando isso é para mim. Se é para você mesmo. Se é para você mesmo. E se você não tomar posição, você vai cair lá naquilo que Jesus falou. Vão ouvir, mas não vão entender. Verão, mas não enxergarão. Porque o coração está endurecido. Então essas pessoas não recebem a revelação da verdade. Jesus não se manifesta a eles. Conhece da letra, mas a letra mata, o que vivifica é o Espírito. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, está escrito assim, preste atenção nisso aqui. Havendo Deus antigamente falado, outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Havendo Deus antigamente, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Então é pelo Filho. Quando nós olhamos Lucas capítulo 16, versículo 16, está escrito assim, a lei e os profetas duraram até João. Agora é através de Jesus. Olha aqui, Lucas capítulo 16, versículo 16. Deixa eu ler esse versículo, é muito interessante. Lucas 16, versículo 16. Porque olha a conclusão desse versículo, nele mesmo. 16, 16. A lei e os profetas vigoraram, duraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele.
Então, a lei e os profetas duraram até João. A partir de João, que veio Jesus, é o Evangelho. É o Evangelho. Por isso que lá em Hebreus fala, não é? Havendo Deus antigamente falado, outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, porque ele é a palavra, ele é o Evangelho. A lei e os profetas duraram até João. A partir daí, agora é pregado o Evangelho. E nenhum modismo mais, nem profecia, nem lei. Mateus capítulo 17, de 1 a 13, nós vimos quando Pedro, Tiago e João foram com Jesus até o monte onde houve a transfiguração. E quando eles estavam ali com Jesus, eles viram que Jesus estava num lado e chegou e apareceu ao lado de Jesus Moisés, representante da lei, e Elias, representante dos profetas, e os três falavam. E Pedro falou, vamos construir aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. E enquanto ele falava, uma voz veio do céu e disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me realizo. A ele eu vi. Agora não é lei, não é profeta, muito menos qualquer tipo de modismo. É o Evangelho, é Jesus. A ele ouvi e a mais ninguém. Cuidado com os modismos espirituais, que estão mexendo com as emoções dos incautos, que não raciocinam, porque a emoção, a sensação, abafa, sufoca a palavra da verdade, a sã doutrina. E os modismos espirituais passam a virar doutrina para serem seguidas, praticadas, ensinadas, discipuladas. Você está entendendo isso que eu estou falando? Eu já participei de não sei quantas centenas e centenas de seminários e de coisas que eu vi que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Eu poderia dar os nomes dos líderes e dos lugares aonde eu fui, e dos seminários que eu participei, e das reuniões que eu participei, mas que nenhuma delas teve nenhum efeito sobre a minha vida, e eu não preguei nem ensinei nenhuma delas. Por quê? Porque eu aprendi o Evangelho de Jesus, e Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nem conhecereis modismos, você vai ficar movido por modismos. Será que nós estamos entendendo? E as pessoas sutilmente começam a fazer grupos e seminários e não sei o quê, para fazer a cabeça dos incautos, dos que não pensam, não raciocinam, porque são movidos por emoção e não pela verdade, e não pela palavra de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 1, de 1 a 6. Gálatas 1, de 1 a 6. O apóstolo Paulo, os Gálatas são conhecidos como insensatos, como pessoas levadas por qualquer conversa. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala, admira-me, eu estou impressionado, admirado, que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos anunciado, pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, de 6 a 9. Na segunda epístola de João, no capítulo de 1, número 1, versículo 9. Segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Epístola lá perto de Apocalipse. Segunda epístola, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim. É porque só tem um capítulo, né? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, nela não permanece e nela não permanece. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina,
esse tem tanto o pai como o filho. Quem tem outras coisas tem modismo. Só isso. Eu tenho pai, tem não. Se você está misturando as coisas, não tem não. Porque quem tem, não mistura. Quem tem, não é iludido. Quem tem, não cai nessa conversa. Só quem não tem é que cai. Somente os incautos, os que não pensam, que não analisam, que ficam presos por pessoas, por considerações e por modismos e por emoções. Mateus capítulo 15, versículo 9. Mateus 15, 9. Está escrito assim. Vamos ver. Vou ler o 8 e 9. Este povo, 8 e 9, capítulo 15, 8 e 9. Vou ler o 7, 8 e 9. Capítulo 15 de Mateus, versículos 7, 8 e 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Modismos. Vocês estão entendendo, meus amados? Será que você está entendendo? Será que você está entendendo? Que Deus tem misericórdia de nós. Romanos capítulo 1, versículo 22. Romanos 1, 22. Está escrito assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Aquela falsa espiritualidade, aquela atitude de que eu sou espiritual, de que eu recebi isso do Senhor. Recebeu nada não, se está fora do Evangelho, se é acrescentado, está fora. Vai lá para Apocalipse 22, que você vai entender quem acrescenta e quem tira, qual que é o caminho, qual que é o fim dessa pessoa. Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com o que você tem assistido. Cuidado com aquilo que você tem participado e que tem sido oferecido para você, que você tem sido convidado. Cuidado, cuidado. Mateus 22, 29, Jesus falou para os religiosos: errais por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, nenhum modismo espiritual pode ser comparado, misturado, acrescentado com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tenha muito cuidado. Para de inventar moda e sai dessa, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.